Neste final de semana, brasileiros estiveram em manifestação. O movimento, que iniciou logo após o resultado das urnas no dia 30 de outubro, tem se estendido. Caminhoneiros bloquearam rodovias para as reivindicações e milhares de pessoas estiveram em frente a quartéis. O verde e o amarelo tomaram conta de várias regiões, pedindo por intervenção federal. Intervenção federal! Intervenção federal! Intervenção federal! E o povo foi às ruas por todo o país, porque os manifestantes falam que houve um favorecimento do judiciário para a eleição de 2022 na questão da candidatura de Lula à presidência, por conta da censura de imprensa e também pela discrepância no número de respostas nas campanhas eleitorais. Segundo o ministro Fábio Faria, Bolsonaro entrou com ações no TSE para denunciar que sua campanha teve 154 mil inserções de rádio a menos do que Lula. Havia revelado ainda que a maioria das rádios que realizaram uma censura ao presidente Bolsonaro estavam localizadas na Bahia, onde Lula teve 73% dos votos contra 27% de Bolsonaro. Mais uma vez, os locais escolhidos para os protestos foram bases militares como o Comando Militar do Sudeste, em São Paulo, o Comando Militar do Leste, no Rio de Janeiro, o Quartel-General do Exército, em Brasília, além de tiros de guerra, brigadas militares, bases aéreas e quartéis. E antes deste pedido pela intervenção federal, o povo pedia por intervenção militar, porém é inconstitucional. O professor da Universidade Federal do Paraná, Francisco Monteiro Rocha Júnior, explica a diferença entre as duas intervenções. Intervenção militar é evidentemente algo que não existe nesses termos que estão sendo propostos, né? Se a gente pegar o famoso artigo 142 da Constituição, ele estabelece que as Forças Armadas ela tem que defender a pátria, em primeiro lugar, ou seja, de alguma ameaça externa, e a defesa da estrutura dos próprios poderes. Intervenção militar, no limite da Constituição, não existe. Existe esse instituto da intervenção federal, é um instituto muito sensível para situações muito específicas de estado de sítio, de necessidades absolutas e uma intervenção num estado da federação, normalmente, sabe? Não é intervir numa questão, intervir de uma maneira generalizada. Eu sou a favor. Que, na minha opinião, houve fraude nas urnas, por esse motivo. Então, o senhor acha que deveria ser apurado tudo isso? Acho que deveria ser apurado tudo isso, com certeza. Vamos deixar isso aí quieto, né? Melhor não dar opinião. Direito de não dar opinião, de guardar, né, a minha opinião. Nossa, que loucura a intervenção federal no Brasil, nada a ver, totalmente contra. Eu sou contra, né, porque o povo votou, e foi 50% praticamente para cada um, temos que respeitar, no caso, né, os votos que o povo efetivou, né? Primeiro teria que mudar a Constituição, né? Não é isso que prevê a Constituição. Então, o resultado das urnas estão aí, né? Democracia, foi feita a democracia, né? Foi por isso que a gente brigou. Eu fui às ruas pedir direta já. Os requisitos para a intervenção federal estão no artigo 34 da Constituição. A União pode intervir em alguns casos, como para manter a integridade nacional, caso uma parte do país se declarar independente, repelir invasão estrangeira, previsto para evitar uma guerra, garantir livre exercício dos três poderes. Se o Legislativo, Executivo ou Judiciário estiverem em risco, a União pode intervir. Reorganizar as finanças da unidade da Federação, quando o pagamento da dívida com a União é suspensa por mais de 2 anos ou quando a unidade da Federação deixa de entregar receitas aos municípios. Como também para prover a execução da lei federal, ordem ou decisão judicial e assegurar o cumprimento de princípios constitucionais sensíveis.
A última intervenção federal aconteceu no Rio de Janeiro em 2018, que pretendia combater o crime organizado no estado e manutenção da ordem pública. Foram 10 meses de atuação com queda na criminalidade. Não tínhamos um plano pronto. A surpresa foi nossa companheira. E sabíamos que a demanda requerida era urgente. Agradeço mais uma vez a todos pelo apoio que recebemos. Muito obrigado, missão cumprida. As manifestações tomaram ainda mais força após o posicionamento do ministro do TSE, Alexandre de Moraes, quando disse que quem contestar as eleições seria tratado como criminoso. Não há como se contestar um resultado democraticamente divulgado com movimentos ilícitos, com movimentos antidemocráticos, com movimentos criminosos que serão combatidos e os responsáveis apurados e responsabilizados sob a pena da lei. Aqueles que criminosamente não estão aceitando, aqueles que criminosamente estão praticando atos antidemocráticos serão tratados como criminosos. Nós temos penas graves, inclusive, de 4 a 8 anos, para movimentações violentas, etc., que queiram dar um golpe de Estado, que queiram tomar o governo, inclusive existe, de outro lado, um artigo explicando que movimentações pacíficas com reivindicações sociais não se enquadrariam. Moraes determinou que todos os veículos participantes da manifestação sejam identificados e que seja aplicada a multa de R$100 mil aos proprietários, como também aqueles que descumprirem a decisão, continuando o apoio aos que permanecem em locais públicos. A Polícia Rodoviária Federal informou que na manhã desta segunda-feira ainda tinham 2 pontos de bloqueio em estradas e rodovias pelo país, além de 4 interdições de manifestantes.